Olá! Realizamos a mediação e transmissão e a gravação dessa escola interativa nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais nessa tarde de 24 de maio de 2016. Para a abordagem de mais uma escola interativa com a temática Cinema e Educação, apresentamos Elisandra Angrevski, mestre em Sociologia e Cinema pela Universidade Federal do Paraná e assessora da Coordenação de Educação à Distância Web. Ela trará alguns apontamentos sobre o filme O Cárcere e a Rua e as possibilidades de trabalho com o cinema em sala de aula. Nesse evento, então, contamos também com a presença de Angélica, que fará essa mediação e essa entrevista. Participe através do nosso chat, enviando suas dúvidas e comentários sobre o tema. Eu, Darice Zanardini, junto com Séria Socharsky, Angélica Rodrigues e Marcos Anon, realizamos a mediação técnica e desejamos a vocês um ótimo evento. Boa tarde, estamos aqui com mais uma escola interativa sobre cinema e educação e hoje aqui com a professora Elisandra para a gente falar do cinema e a disciplina de sociologia. Hoje a gente vai estar com o filme O Cárcere e a Rua. É um documentário brasileiro, né, de 2004. Ele foi dirigido por uma gaúcha chamada Liliana Sulzbach. O filme ele aborda a história de 3 mulheres e a gente vai entender um pouco mais sobre o filme e como ele se encaixa dentro da disciplina de sociologia aqui com a Elisandra. Olá, Angélica. Olá, tudo bom? Então, falar um pouquinho desse documentário, é um documentário nacional, né, como a Angélica já falou, de 2004. Interessantíssimo o documentário, por si só, né, independente das relações que se possam estabelecer com a disciplina, com o ensino de sociologia, é um documentário que vale a pena ver. A diretora faz um excelente trabalho, o documentário foge daquela... normalmente, quando falamos em filme de prisão ou longas de prisão, a questão da massa dos prisioneiros, muitos prisioneiros, o espaço restrito, e a Liliane foge um pouco disso. Ela trabalha com 3 detentas. Trabalha com o indivíduo, então. Exatamente. Né? Todo o documentário se baseia, então, na história da Cláudia, da Daniela e da Betânia. E é a partir da narrativa dessas 3 detentas que o documentário se desenrola. Então, vale a pena ver. Quem não conferiu, um documentário de 2004, mas extremamente interessante. Vale a pena dar uma olhadinha. Então, aqui, só para a gente pensar, então, esse documentário tem essa temática da prisão, mas com as mulheres como protagonistas disso. E ali, só para a gente falar rapidamente sobre o tema, para a gente ilustrar aqui, o que trata ali da história dessas 3 moças, assim, 3 mulheres. A Cláudia, são 3 detentas da penitenciária Madre Politier, na penitenciária de Porto Alegre. Cláudia é uma das detentas tematizadas na obra. Ela é a detenta mais antiga da penitenciária. E a Liliane, ela filma, ela faz o filme no período em que a Cláudia está saindo da prisão. Então ela pega a transição da Cláudia, a detenta mais antiga do colégio, da penitenciária. Ela tinha um poder dentro da penitenciária, por ser a mais antiga, né? E, de repente, ela se vê na rua. Como que se deu essa transição da Cláudia? A Betânia, por outro lado, é uma detenta que foi para o presídio, ficou um período de tempo e sai num regime semiaberto. E a Daniele que está chegando no presídio. Então ela tematiza essas 3 histórias e o documentário... Esses 3 tempos, né? Exatamente, o documentário narra essas vidas, essas 3 detentas. E assim, a escolha por esse filme, com quais conteúdos a gente poderia vincular dentro da disciplina de sociologia esse filme? Então, a sociologia ela tem uns conteúdos estruturantes, os processos de socialização e as instituições sociais. E esse documentário, então, ele pode ser usado, no portal nós temos 3 trechos desse documentário, as 3 histórias estão presentes lá na página de sociologia do portal. Ele se encaixa, então, nesse conteúdo, né? Nesse conteúdo estruturante e especificamente no conteúdo
instituições de reinserção, né, que é o conteúdo básico que poderia ser utilizado. E qual seria o encaminhamento? Quando você pensa num filme em sala de aula, a gente sempre pensa que os professores, vamos ver qual que é a sua opinião, né? A gente trabalhou aqui já sobre a disciplina de história. Você acha interessante passar o trecho do filme, passar o filme na íntegra? Qual seria o encaminhamento dentro da sala de aula que o professor poderia fazer? Então, neste caso, é uma opção do professor. Por que é uma opção? Qual é o trabalho que o professor pretende desenvolver com o filme? É uma problematização? É uma investigação? O que ele propõe com esse filme? O que ele quer? Aonde ele quer chegar com esse filme? Então, o professor precisa ter isso claro para definir, então, se é melhor utilizar um trecho, se é melhor utilizar o documentário na íntegra, qual é o melhor trecho, qual é a melhor parte, que serve ao propósito dele. O que ele quer? Essa pergunta o professor sempre tem que ter em mente, né? O que eu quero? Para daí definir. E é importante destacar que quando nós falamos em sociologia, ensino de sociologia, nós sempre temos que ter em mente a articulação entre o tema, o conceito e a teoria. Então, o professor vai levar o filme para a sala de aula, ele vai tematizar o quê? Qual é o conceito sociológico que ele vai estar trabalhando? Qual é a teoria sociológica que sustenta esse conceito que ele está levando para a sala de aula? Então, essa articulação o professor precisa ter claro, seja no formato de trecho, utilizando trecho de filme, ou seja, utilizando filme. Esse filme, O Cárcere e a Rua, ele está disponível no portal Dia a Dia. Qual que é o trecho que tem lá? Tem 3 trechos. Um trecho sobre a Daniela, um sobre a Betânia e outro sobre a Cláudia. Então, ele é bem interessante, porque ele já ajuda a ilustrar um pedacinho dessas histórias ali dentro, Exatamente. Né? O professor pode... de repente, o professor assistiu os 3 trechos e percebe que a história da Cláudia é mais interessante para aquilo que ele está se propondo a trabalhar. Então, ele utiliza o trecho da Cláudia. Então, o professor pode escolher ou passar os 3. Sim, sim. E sobre a questão de avaliação, que sistema que você pode sugerir para os professores para avaliar o filme em sala de aula, o filme dentro da disciplina de sociologia? A avaliação, ela é um processo, né? Entendo a avaliação como um processo. Como processo, dificilmente, ou não que não seja impossível, mas dificilmente você consegue fazer uma avaliação só sobre o trecho. Depende muito, como eu falei, qual é a intenção desse professor, o que ele quer com esse trecho, o que ele buscou com esse trecho, qual é a relação desse trecho com o conteúdo, com a aula expositiva, com as outras atividades que ele deu. Então, entendendo a avaliação como processo, eu sugiro que a avaliação se dê no processo, e não especificamente, eu vou passar um filme e depois vou utilizar um questionário. Pensemos no processo, qual é o processo, como que o filme se insere na sua aula. E aí pensar na avaliação no processo da sala de aula. Certo. E pensando na visão do professor, você teria alguma indicação de alguma bibliografia que se ligaria a esse filme, ou até a própria ideia do cinema articulado com a educação? Sobre o filme, eu falei agora há pouco da articulação, né, entre tema, conceito e teoria. Tem 2 autores contemporâneos que podem ser levados para a sala de aula para ajudar o professor nesse trabalho, para teorizar, né, utilizar a teoria desses autores, que é o Goffman, que ele trabalha com a questão das instituições de reinserção, e um autor brasileiro, né, autor nacional, que é Edmundo Campos, perdão. Também vale a pena, ele também tematiza a questão das prisões. Eu estou aqui tentando lembrar o nome do livro e não me veio. Mas esses 2 autores podem ser levados para a sala de aula para trabalhar essa temática. Sobre cinema e sociologia, tem um autor que é o Giovanni Alves. Ele faz um trabalho fantástico sobre cinema e sociologia. Ele é professor da Unesp. E ele propõe uma metodologia de trabalho com sociologia e cinema. A metodologia chama tela crítica. É possível encontrar livros dele, tem na web, tem bastante material sobre isso. Para o professor de sociologia que tem interesse em trabalhar filmes na perspectiva da sociologia, submetendo os filmes aos procedimentos sociológicos de estranhamento, de
desnaturalização, a obra do Giovanni Alves é bem interessante. E aí tem alguns que eu já falo clássicos, né, de cinema. Cinema e educação. A Rosália Duarte, o Napolitano, que são já bastante conhecidos. A Geneviève Jacquinot, uma francesa, ela tem um livro interessantíssimo que chama Imagem e Pedagogia, que ela aborda a questão do cinema. E aí uma leitura um pouco mais profunda sobre a questão das mídias, dos meios, do cinema é o Martim Barbeiro. Aí uma leitura para o professor se aprofundar um pouco mais sobre a linguagem, né? É muito interessante você dar essas referências, porque muitas vezes o professor fica um pouco perdido na hora de passar o filme. Ele sabe a importância, mas às vezes ele não sabe calcar isso para construir, para os alunos mostrar como isso, o cinema pode ser educativo, como o cinema é uma forma de aprendizagem, né? Porque às vezes a gente está com a cabeça muito fechada, e às vezes até o aluno mesmo acha que aprender está na atividade, no texto no quadro ou na prova, né? Ver como a obra, como a gente pode aprender de outras maneiras, né? Exatamente. E aprender sobre o cinema também, isso que é importante. Então, entender essa linguagem do cinema, né? Porque a gente está muito acostumado a assistir, mas não imagina as coisas que estão por trás, né? A ideia de corte, de montagem, tudo mais que envolve. É interessante você ter falado isso, que aí a gente retorna à sociologia e aos procedimentos da sociologia. Então, eu vou ver um filme, quais são os procedimentos próprios da sociologia? Que é o estranhamento, que é a desnaturalização. E isso eu posso e devo aplicar, inclusive, no filme. Que filme é esse? Quando ele foi produzido? Quem produziu? Quais são as intenções? O que o diretor quis? O que essa posição de câmera tem para me dizer? O que é essa luz? O que é essa trilha sonora? Que conjunto isso... Que significado isso tem no filme? Sim. Então, todas essas questões precisam ser feitas também em relação ao cinema. Então, o cinema, ele pode ser um instrumento que me ajuda a ensinar a disciplina de sociologia, mas ele também é um objeto de estudo à medida que eu me debruço sobre ele e aplico sobre ele os procedimentos da sociologia. Isso é fantástico. Essa bibliografia aqui que eu falei rapidinho pode auxiliar nesse processo. Edmundo Campos Coelho, Oficina do Diabo, é o nome do livro que eu estava tentando lembrar. Então, uma outra coisa que eu fico pensando você imagina que a gente pode estender também isso, a gente fala muito da interdisciplinaridade, talvez fazer um projeto do filme e envolver talvez um professor de história, envolver um professor de arte, de uma outra disciplina, de português, não sei, né? Pode. Até da área de exatas, né? Às vezes a gente acaba tirando um pouco da área de exatas, mas a gente pode fazer um projeto, muitas vezes a maior parte das escolas tem feiras de ciência, eles fazem algum trabalho que envolve todas as disciplinas, às vezes trabalhar a partir de um filme, e um filme desse, que é muito amplo, né? Sim, possibilita. Interessante você falar disso, porque muitas vezes na minha aula de sociologia, a interdisciplinaridade está sendo posta quando eu me aproprio de conhecimentos de outras áreas para abordar alguns elementos do filme. Quando eu vou falar da luz, por exemplo, eu estou trabalhando de maneira interdisciplinar porque eu estou falando de arte. Né? Quando eu falo da linguagem, da narrativa, eu estou usando a língua portuguesa, ângulo de câmera. Então, são elementos interdisciplinares que o professor mesmo, ao falar, ao mencionar, acaba trabalhando de maneira interdisciplinar. Mas um projeto que tem se mostrado bem interessante é a ideia do cineclube, né? Sessões de cineclube nas escolas que envolvem vários professores e tem alguns materiais aí bem interessantes sobre cineclube que vale a pena conferir. E daí você assiste, gera o debate, né? Que é uma coisa bastante interessante. Que é o propósito do cineclube, né? E além de só assistir o filme, né? Vamos ver o debate depois. Uma das coisas que eu acho interessante desse filme, enquanto elas estão vendo lá, é a ideia de ser um filme nacional e ser um filme estrelado por mulheres e ter uma diretora, né? Eu acho que isso é um caráter muito interessante, assim, né? Porque a gente está acostumado a ver esse filme norte-americano, principalmente, né? Principalmente é o que mais tem, principalmente para os alunos, e o filme dirigido por homens, né? A presença da mulher, a questão da mulher muito presente, né, nesse filme, desde a direção, foram
A Liliana passou 3 anos produzindo filme, foram mais de 100 entrevistas com diferentes detentas da penitenciária. Foi um trabalho bem interessante. E daí, dessas entrevistas, ela fez a escolha dessas 3 histórias, dessas 3... Exatamente. E lendo sobre a produção desse filme, a gente encontra informações de que a diretora se surpreendeu com a rotatividade que havia. Então, ela ia até o presídio, fazia uma série de entrevistas, quando ela retornava, aquelas pessoas já não estavam lá. E essas 3, ela conseguiu acompanhar. Inclusive, a Betânia, uma das personagens, né, ela sai e a Liliana vai até a casa onde ela está morando e faz parte da entrevista lá, parte do documentário, né, se passa com ela no regime semiaberto. A mulher está bem tematizada, tem até uma cena bem interessante no filme, e aí a questão da mulher aparece, à noite, ao entardecer, e essa cena é frequente no filme. Um dos maridos vai até a porta da penitenciária e fica gritando o seu amor pela esposa dele que está lá dentro. E isso é bem interessante porque as mulheres, quando passam a ser detentas, normalmente os companheiros as abandonam. Coisa que não acontece com os homens. E o filme mostra essa cena, não sabemos, né, vendo o filme, quem era esse homem, não sabemos quem era essa mulher, mas está lá a cena dele indo toda noite. Bem interessante. Ok. Então vamos ver ali a questão que elas estão... Darice, chegou então uma questão... Elisandra, você comentou essa abordagem em relação a esse aspecto, né, dessa consideração da diferença de gênero e mesmo a figura da mulher e a figura da mulher presidiária. Então, é interessante também, assim, nessa questão da abordagem do filme, esse trabalho com gênero e até as reflexões possíveis sobre a instituição social e as instituições de reinserção social. E daí, como que é possível, então, a partir do filme, puxar para esse lado, para esse viés das instituições de reinserção, mas aí considerando algumas características mais contemporâneas das instituições de reinserção social, que no caso são os presídios e as prisões? O professor pode propor, por exemplo, como temática, já que eu falei da articulação do tema, conceito e teoria, o professor pode propor uma questão, por exemplo, se as instituições falham com a criança, é possível ressocializar o adulto? Esse pode ser um tema que ele vai trabalhar com a questão das instituições sociais, escola, família, igreja, que são as instituições responsáveis pela socialização do indivíduo, e trabalha também com as instituições totais, que são as de reinserção. Então, o professor pode trabalhar esses 2 aspectos, né, das instituições sociais, de socialização, e as de reinserção. E esse é um tema bastante interessante. O professor pode promover pesquisas, né, como que está na minha comunidade, o que eu tenho, tenho uma instituição total, não tenho, levar a pesquisa. É possível desenvolver várias atividades a partir dessa temática, que trabalha com as 2 instituições, né, as sociais e as de reinserção. Ano passado, eu acho que ainda o pessoal estava muito na polêmica, né, sobre a redução da maioridade penal, né, acho que isso é um tema também que pode ser trazido. Se você pensa que sociologia, nós estamos trabalhando com o ensino médio, e muitos alunos têm a realidade, a gente sabe que em muitas escolas existem alunos que chegam a ser detentos, ou saem, tiveram né, essa experiência, então acho que dá para trazer isso à tona também, né. É um tema que pode ir para a sala de aula. Aí o professor precisa ter bastante claro, ok, o tema é esse, qual é o conceito, qual é a teoria que vai subsidiar o meu trabalho em sala de aula, né? Porque essa é uma temática. Então, eu preciso garantir que a aula de sociologia não fique no senso comum. Eu preciso avançar. E é o conceito e a teoria que vai garantir isso na aula de sociologia. Então, essa pode ser uma temática que pode introduzir o trabalho sobre instituições
instituições totais. Bem interessante e atual, inclusive. Sim. Tem mais alguma questão? Só isso? Então tá. Você gostaria de colocar mais alguma colocação sobre o filme? Acho que fica a dica, né? Vale a pena ver. Quem não viu o filme, o documentário é muito bom. É muito bom e é o cinema nacional. Acho que a gente tem que começar a valorizar o cinema nacional. Exatamente. Né? Então tá, muito obrigada, Elisandra. Obrigada. Nós agradecemos a participação de todos e assistam mais às nossas escolas interativas. Muito obrigada. Então, assim, importante vocês acompanharem e refletirem sobre esse trabalho com trechos de filme em sala de aula e também, não só com os trechos, mas com os filmes. Como a professora Elisandra sugeriu, né, apresentou uma possibilidade que é o trabalho com o cineclube também. Aí, no caso, o trecho ele fica de lado para que a exibição seja do filme na íntegra, mas então, reforçando, é sempre importante, assim, ter em mente, ao trabalhar o cinema com a educação, perceber qual que é o tema abordado, qual que é a intenção dessa abordagem. Então, sobre isso, fica o convite aos professores a refletirem sobre suas práticas, a pensarem em alternativas metodológicas e nesses recursos metodológicos. Nós da Coordenação de Educação à Distância Web, agradecemos sua participação nessa escola interativa com a temática Cinema e Educação. E acompanhe na nossa agenda as datas e os próximos eventos. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada e até a próxima.